Glória a Deus. Amém? Vamos nos sentar. Deus é bom o tempo todo. Quem já foi abençoado com a palavra? Através dos louvores, através da abertura. Amém, glória a Deus. A igreja está linda. Desde a entrada, na decoração, essas mulheres guerreiras que estão aqui. Deus já preparou também os louvores. Tudo está perfeito. Mas nada vai fazer sentido se não tiver a presença do Espírito Santo aqui. Amém? Deus, nós precisamos é do Senhor. Por isso, Pai, fique à vontade neste lugar. O Senhor conhece cada filha tua que está aqui. O Senhor conhece, Pai amado, cada deserto. O Senhor conhece cada aflição. Ó Deus, que o Senhor venha falar de forma mesmo individual com cada uma de nós, pois nós acreditamos no teu propósito. Nós sabemos, Pai, que nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela tua vontade. O Senhor é o Deus no céu, é o Deus na terra, é o Deus todo o tempo. Ó Deus, muito obrigada. Que o Senhor venha me diminuir nesta noite para que tu cresças. Ó Deus, eu declaro e confesso aqui que eu não sou capaz se não for o Senhor através de mim. Que o Senhor use a minha boca, que o Senhor me use como instrumento, para que o Senhor venha ministrar no meu coração e no coração das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Muito feliz por mais este culto, muito feliz por ter recebido esse convite para ministrar a palavra do Senhor. Eu estava falando com a Kátia antes do culto, né? Deus sempre começa a falar comigo primeiro. E na quinta-feira, estudando, e parece que nunca estou preparada, estuda. Entrou uma presença tão poderosa na minha casa, eu estava sozinha, e aí Deus foi ministrando, falando comigo, e aí eu vi o quanto Deus é poderoso. Ele não precisa de ninguém, Ele faz tudo sozinho, amém? Glória a Deus. Então, eu quero começar a perguntar para vocês, como já foi na abertura, quantas de vocês já passaram ou estão passando por alguma área que você olha e fala, esta área é um verdadeiro deserto? Quantas? Quantas de nós já passamos ou estamos passando por uma área? Seja uma área profissional, seja uma área sentimental, seja uma área financeira, familiar, emocional, conjugal, ministerial. Quantas de nós? Mas também, quantas de nós já paramos para pensar que quando o cultivador é Deus, para Ele não importa o lugar, não importa as circunstâncias, porque Ele transforma o deserto em açudes, Ele pega aquela terra seca e transforma em fontes, Ele pega aquilo que está morto e sopra vida. Nós olhamos aquela área e a gente pensa assim, já está tanto tempo, já estou até velha para viver alguma coisa nessa área, já passou do tempo. Não, já faz tanto tempo, essas coisas não vão mudar, vão ser sempre assim, já me acostumei. A verdade é que eu já acostumei viver nesta área no deserto. Quantas de nós não tem esse pensamento em algum momento? Mas Deus traz uma palavra para nós nesta noite, que Ele realmente faz florescer, Ele te faz florescer no deserto, porque Deus é poderoso para transformar tudo. Mas Ele quer saber como nós estamos nos posicionando neste deserto. E aí, eu vou começar a ler para vocês em Salmos, mas a diferença de uma pessoa, porque todos nós aqui, eu já estou vendo que todas nós já passamos por um deserto ou estamos passando. Mas por que aquela irmãzinha consegue sair do deserto fortalecida e algumas não conseguem nem atravessar o deserto, tão desanimada?
Porque algumas estão deixando o deserto entrar no coração. É essa a diferença. Todas vão passar. Se não passou, vão passar, porque Jesus Cristo já disse que nós teríamos aflições e tribulações, mas que Ele havia vencido o mundo por nós. Então, se ninguém passou, se tem alguém aqui que ainda não passou, vou te dizer, você vai passar pelo deserto. Mas Deus está trazendo uma palavra para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos nos posicionar nesse deserto de forma diferente. E aí Ele traz para a gente em Salmos 92, 12. Salmos 92, 12. Hoje nós temos aí duas assistentes técnicas, olha só que maravilha, você viu, Fê? Maria Fernanda e Cecília, que está ajudando a gente na técnica. Alguns anos atrás, elas ficavam correndo, aqui a gente fala, para de bagunçar, hoje elas estão trabalhando. É isso aí, são sementes que a gente vai plantando aqui, amém? Então, Salmos 92, 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Se em algum momento a gente pensou assim, Deus me esqueceu no deserto, a gente precisa se lembrar de algumas passagens aqui do Evangelho. Porque Deus não esqueceu aquela ovelhinha perdida. Ele deixou as 99 para buscar aquela que estava perdida. Então Deus não esquece de nenhuma filha no deserto. Pode demorar, mas se está demorando tem um propósito. Porque Deus não quer mexer no que é superficial. Deus não quer trabalhar nas aparências. Deus quer trabalhar na raiz. Porque uma árvore que não dá frutos é porque ela não tem raiz boa. E uma árvore que não tem raiz boa, ela é morta. Então Deus quer preparar as nossas raízes. E por que então falar de palmeira e cedro? Porque as duas árvores plantadas no meio de outras árvores no deserto, onde todas contam com o mesmo solo, um solo árido, de total sequidão, de desolamento, são as duas que sobrevivem enquanto as outras morrem. E a palmeira tem uma característica importante para que a gente possa refletir nas características da palmeira com as nossas vidas e com a nossa travessia no deserto. A palmeira, ela é uma árvore que ela não deixa que a areia do deserto influencie ela. Ela não é influenciada pela areia do deserto. A areia não impede o crescimento dela. Por quê? Porque as raízes da palmeira são tão longas, que chegam até 300 metros, que ela vai nessa distância buscar a água mais profunda do deserto, para trazer para a sua sobrevivência. A palmeira, ela depende das suas raízes, porque são essas raízes que vão trazer o alimento e a água para a sua sobrevivência. Essa é a primeira característica, eu quero que vocês notem. Segunda, a palmeira, ela cresce na vertical, ela não cresce na horizontal. Por mais que queiram amarrá-la, por mais que queiram prendê-la, a palmeira continua crescendo para cima. Ela não depende do que está na lateral dela. Ela cresce para cima. Essa é a segunda. E a terceira, a palmeira, ela não precisa de muitas sementes para dar frutos em abundância. A palmeira só depende de uma semente. E esta semente é o suficiente para que ela possa produzir muitos e muitos e muitos frutos. E o que a gente tem a ver com a palmeira? Tudo. Nós precisamos, não é olhar para aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Ao nosso fortalecimento não está no lugar ou nas coisas ou em pessoas. O nosso fortalecimento está na nossa raiz. Uma raiz profunda, que vai buscar intimidade, relacionamento com Deus, com o Evangelho de Cristo.
Quando temos uma raiz profunda, por maior que seja a tempestade, a gente não desiste, a gente não morre, a gente não cai. A gente dá uma balançada, mas Deus já levanta. Nós precisamos nos fortalecer olhando para cima. Nós precisamos crescer para cima, porque nós sabemos que é para cima que vem o nosso socorro. É de cima que vem o nosso consolo. É de cima que vem a nossa resposta. Amém? Nas laterais ficamos confusas, porque cada um falando o que acha, o que pensa. Nós precisamos sim pedir para que Deus coloque no nosso caminho pessoas de fé, virtuosas, para que possam andar conosco numa jornada difícil. Mas é lá de cima que vem esse socorro, é lá de cima que vem esses sinais. Amém? E nós não dependemos também de muitas sementes. Nós só dependemos de uma semente, que é essa daqui. É essa semente que nós dependemos. Quando estamos sem resposta, quando estamos amarguradas, quando estamos lá no deserto há muito tempo, achando que Deus esqueceu da gente, é aqui que vem o nosso consolo. Esta é a palmeira. E eu creio que cada uma de nós vamos sair como palmeiras deste lugar, amém? E o cedro, Kátia, o que tem a ver o cedro? O cedro também tem uma característica linda, linda. O cedro é uma árvore que tem um crescimento longo, demorado. No primeiro ano, o cedro cresce 5 centímetros de folha para fora. E 1,5 metro de raiz para dentro. O que significa isso? Que tem coisas que a gente não vai enxergar mesmo agora. Tem coisas que o outro não vai enxergar em você agora. Porque o que a gente enxerga, não é o que Deus está enxergando para a gente. Ele está preparando a nossa raiz. O cedro, no terceiro ano, ele cresce 20 centímetros. Olha como é demorado. E a partir, somente com 40 anos, é que o cedro começa a dar sementes. Olha como é um processo longo e demorado, mas é um processo estruturado. É um processo que está trabalhando com a raiz. O cedro é uma árvore tão forte que ele é usado para edificações. É isso. Nós queremos ser uma árvore que com uma tempestade já cai, ou queremos ser uma árvore robusta, forte? O deserto não é por acaso. A gente já sabe que o deserto não é para ficar a vida inteira nele. O deserto, ele é passageiro. E Deus, ele já está trabalhando com cada uma de nós, em cada área. Mas nós precisamos entender o que Deus quer de novo da gente. Nós precisamos sair como força, como mulheres fortes, guerreiras desse deserto, sem duvidar, mas acreditando que Deus, se Deus é por nós, ninguém mais é contra nós. E aí, eu quis trazer algumas mulheres que tiveram seus desertos transformados em bênção, porque nós temos aí várias mulheres na Bíblia que Deus nos coloca aqui como referência, de que elas também, mesmo sendo mulheres de fé, também passaram por suas dificuldades, por períodos longos. E a primeira eu quero trazer o deserto de Ana aqui. O deserto de Ana era a esterilidade. A Ana era humilhada dentro da própria casa, porque ela era casada com Eucana, que também era casado com Penina. Penina dava filhos para Eucana, mas Ana não gerava filhos. Era um ano após ano, e aquela humilhação só crescendo dentro daquela casa. E naquela época, uma mulher estéril era também rejeitada. Mas um dia Ana fez uma oração diferente para Deus.
Eu não sei como era e como foi essa oração de Ana, mas eu peço todos os dias que Deus me ensine a orar como Ele quer. Eu peço todos os dias para que Ele toque no meu coração e peço para que toque no coração de vocês, para fazer também uma oração diferente para Ele. E Ana fez essa oração. O que aconteceu com o deserto de Ana? Olha só, Deus deu um filho, mas Deus não deu um filho para Ana. Deus não deu um filho para Elcana. Deus deu um profeta para nações. O deserto de Ana foi transformado num filho, um profeta Samuel. Não foi qualquer criança. Ele já tinha uma promessa. Ele usou o ventre de Ana para gerar o profeta Samuel. O profeta que tem 2 livros aqui na Bíblia. O profeta que ungiu o rei Davi. Um profeta que fez história com Deus. Aquele menino tanto que foi esperado. Deus transformou o deserto em bênção. Por que isso? Para que a gente veja que quando o deserto passar, ele vai deixar marcas, mas marcas de bênçãos. A gente não vai sair do deserto simplesmente assim, ufa, saí, não. Deus vai deixar uma história. E Ele começa já a construir uma história no deserto. Uma outra mulher que também teve o seu deserto, que foi Sara. O deserto de Sara foi o tempo. Sara estava angustiada de uma promessa que não chegava. Passava anos e anos e nada dela dar um filho a Abraão, porque havia já uma promessa que Abraão seria o pai de grandes multidões. Mas ela ia envelhecendo, angústia e apertando o coração dela. E eu não sei, mas deve ter passado no coração dela também. Deus esqueceu da promessa, porque eu já estou numa idade avançada e esse filho não vem. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês. Quando nós não estamos com aquela fé genuína em Deus, porque eu quero abrir um parênteses aqui. Fé não é só... A fé não é fortalecida vendo milagres. A fé não é você vendo... agora eu estou com fé, porque agora eu estou vendo milagres. Não é isso. Fé não é ver milagres. Porque se fé fosse ver milagres, aquele povo do deserto seria uma referência de povo de fé. Aquele povo viu o mar se abrindo, viu codornas caindo do céu. Eles cresciam, ficavam velhos e suas roupas continuavam do mesmo jeito, crescendo junto com eles. Aquele povo tinha uma coluna de fogo que aquecia nas noites frias, iluminava na escuridão, e durante o dia essa coluna ia guiando aquele povo no deserto. Tudo isso aquele povo viu, milagres, mas não foi um milagre que deixou aquele povo forte. De novo, milagre é fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é ouvir a palavra de Deus e buscar em Deus a profundidade dele. É dia a dia, relacionamento é dia a dia. Relacionamento não é uma vez. E a gente compara o relacionamento até com amigos. Se a gente fica muito tempo sem ver um amigo, parece que a gente não tem muito assunto, a gente fala, esfriou um pouco, e aí é dia a dia, é dia a dia. Eu quis falar de fé, porque o que aconteceu na vida de Sara? Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Sara estava no deserto, Sara estava inquieta, porque, poxa vida, eu estou ficando com uma certa idade, cadê essa promessa e cadê esse filho? Então eu vou dar uma ajudinha para Deus. Cadê a fé de Sara? Deus não precisa de ajudinha, gente. Deus não precisa da minha ajuda nem da ajuda de vocês. Ele precisa de obediência. Deus precisa de obediência. Não é de ajudinha. E aí, Sara, eu vou dar uma ajudinha. Vem, minha serva Agar. Deite-se com meu marido, gere, dê um filho a ele. Já que ele vai ser o pai das nações, não vai ser comigo, vai ser com você. E não era essa a promessa. É isso que nós precisamos entender.
Deus tem uma promessa para a minha vida e tem uma promessa para a vida de vocês, de cada uma de vocês. O que Deus quer de mim e quer de vocês é obediência e fé. É isso. Deus quer obediência e fé. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é no meu tempo, é do tempo dele. É isso, é essa diferença. E a gente insiste em não fazer. A gente insiste em fazer do nosso jeito. Sabe por que a gente insiste em fazer do nosso jeito? Porque a gente não está buscando raízes profundas em Deus para ouvir a palavra dele dizendo, não é desse jeito, é desse. Não vai agora, espera. E se a gente não tem a profundidade, se a gente não tem a raiz, a gente vai achar que é desse jeito. A gente vai achar que é assim mesmo. Quem sabe? O meu destino é viver a vida inteira no deserto. Não é a vida inteira no deserto. É passageiro. Mas Deus precisa fortalecer a tua raiz antes dele tirar você de lá. Para que você possa ser forte em receber um grande, mas um grande milagre e bênção. Como aconteceu de Ana. Porque Ana teve que ser forte o suficiente para entregar Samuel pequititico, pequenininho na mão do sacerdote para ele criar, porque Samuel era de Deus, a promessa que ela fez era para entregar para ele. Olha como ela precisava ser forte, o único filho gerado entregando para um sacerdote. Então, Sara fez essa atrapalhada toda e deu uma confusão, porque dividiu povos, deu confusão, deu briga, inquietação, deu tudo isso. E mesmo assim, mesmo Ana não merecendo, vamos falar assim, né, no nosso olhar humano, né, Cleusa? No nosso olhar humano, Deus é tão misericordioso, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. Ele cumpriu a promessa, e com 90 anos, Sara gerou Isaac. Olha como valeu a pena. Olha como valeu a pena Ana esperar, olha como valeu a pena Sara esperar. E eu quero trazer também uma outra mulher aqui, a mulher do fluxo de sangue. Olha o deserto, que deserto que essa mulher passava? Era o deserto da saúde. Essa mulher tinha uma hemorragia que já durava 12 anos. A família já tinha usado todo o dinheiro para conseguir alguma ajuda de médicos, alguma solução, e nada. Não teve médicos, não teve dinheiro que fizesse ela a ser curada daquele fluxo de sangue, aquela hemorragia há 12 anos. E naquela época, a mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura. Aonde ela tocava, o lugar ficava impuro. Se ela tocasse numa pessoa, aquela pessoa ficava impura. Ela teve que se isolar da família, da sociedade, dos amigos. 12 anos em solidão. 12 anos naquele deserto. Imagina 12 anos você distante das pessoas que você gosta. Que deserto é esse? Mas um dia, Ana ouviu que Jesus passaria por aquele lugar. E Ana foi corajosa. Por que Ana foi corajosa? Porque uma mulher que tinha esse fluxo de sangue, ela não poderia nem sair de casa. Ela não poderia nem estar perto de nada. E ela enfrentou aquela multidão e foi atrás de Jesus. Porque aquela mulher tinha fé. E aquela mulher, no meio daquela multidão, ela só queria uma coisa. Ela queria tocar nas vestes de Jesus Cristo. Porque imagina, acho que ela já não estava aguentando mais. O deserto para demorar, eram 12 anos. E ela foi com coragem, ela foi com atitude. E ela encostou, apenas encostou. E olha o que ela recebeu. Jesus transferiu a unção para ela. Porque
Só o fato dela encostar nas vestes de Jesus e pela fé, aquela veste foi um poder tão grande que transferiu para ela. Jesus, dele saiu o que era realmente cura para aquela mulher. Ela teve uma experiência única. Ela viu a cura, ela sentiu a cura. Naquele momento, imagina aquele fluxo parar. Só encostou e parou. Aquela mulher teve coragem de ir atrás de um milagre, de uma experiência, sem saber se seria a vontade de Jesus Cristo curar ou não, mas ela foi atrás. Ela foi e teve atitude. E aí eu quero falar de uma última mulher. Uma mulher onde ela tinha todas as áreas dela no deserto. Ela tinha a profissional, ela tinha a sentimental, ela tinha a emocional, a espiritual, a familiar. A vida dela era um deserto. Quem? Que mulher é essa? Essa mulher, ela era rejeitada pela sociedade. Ela não tinha nenhuma dignidade a vida dela. Essa mulher não tinha esperança de um dia ter um marido, uma família, uma vida digna. Ela não tinha essa esperança. Mas um dia, Josué manda 2 espias para Jericó. Josué pede para esses 2 espias: vá até Jericó, espia aquele lugar antes que os muros de Jericó sejam derrubados. E aí esses 2 espias foram. Mas, claro, logo os soldados souberam e foram atrás desses 2 espias. E Raabe, a prostituta cananeia, que vivia no local idólatra, que não tinha uma vida digna, rejeitada e acusada e julgada por todos, teve a coragem, a única que teve a coragem, de pegar aqueles 2 espias e esconderem aqueles 2 espias no telhado da casa dela. E ela, sabendo do risco que ela e a família toda estava correndo, ainda assim, ela deu cobertura aos espias, proteção. E aí aqueles espias perguntaram por que ela estava fazendo aquilo. E Raabe disse: eu ouvi falar do seu Deus. Eu ouvi das coisas que seu Deus vem fazendo. O seu Deus é o Deus no céu e é o Deus na terra. Raabe declarou a fé dela num Deus que ela nunca viu e nunca presenciou milagre, mas só de ouvir foi o suficiente para Raabe crer que era aquele Deus que era responsável por todas as coisas. Raabe então pediu para que os espias poupassem ela e a família dela quando eles invadissem Jericó. E Deus permitiu que isso acontecesse. E olha só, Raabe tinha a vida dela, todas as áreas no deserto. Então, primeira coisa, Deus trouxe Raabe e a família para perto dos hebreus, para que ela pudesse realmente ouvir das coisas de Deus, para que ela pudesse experimentar das coisas de Deus. E Deus foi tratando uma área, outra área no deserto, até que ela encontra Salmo, que era também líder de uma das tribos. Salmo esqueceu o passado dela, porque Deus também cuidou do coração dele. Se casou, olha só, se casou, teve um filho chamado Boaz.
um filho que foi bisavô de Davi. E isso significa o quê? Significa que a prostituta Raabe, cananeia, sem expectativa, que vivia no deserto, entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Enquanto as pessoas olham para vocês e acham que não vai nascer flor, que acham que os ramos não vão crescer, que as flores não vão nascer e que os frutos não virão, Deus está trabalhando na raiz. Deus está falando para mim e para você: não se preocupa com quem está te olhando, se preocupa comigo que estou te fortalecendo. É isso que Deus está falando para nós esta noite. Eu creio que cada um tem uma dor aí. Mas Deus, Ele transforma realmente desertos em bênçãos. Aquilo que é difícil e que a gente já está há muito tempo, Deus só está preparando para te entregar, porque Ele já fez tudo. E essa história de Raabe é uma história que mexeu tanto comigo, porque a gente não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser hipócritas. Quantas de nós pode olhar para uma prostituta que não conhece o evangelho, que não vem para a igreja, uma prostituta que está aí largada na rua? Quantas de nós pode olhar para elas e falar o seguinte: esse deserto é difícil, hein? Está tudo estrupiado aí na vida dessa mulher. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. O olhar de Deus para as nossas vidas é um olhar de misericórdia. Não é um olhar de julgo, de punição. É um olhar de misericórdia, de amor, de transformação. Por isso que eu sou feliz por passar por deserto. Por isso sejam felizes e gratas por passarem por deserto. Porque se está passando por deserto é porque Deus vai vir com providência e bênçãos. E eu falo que não é qualquer uma que passa não, viu? Tem que ser forte. Tem que ser forte. O deserto vem para nos ensinar. O deserto vem para... não é para nos humilhar. O deserto vem para nos honrar. Mas nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus.